o sentimento que a gente sente e que muita gente sente hoje é um sentimento de angústia. É tanto medo, tantas coisas que a gente pensava que tinha superado, como Guerra Fria, como conflitos religiosos. A gente percebe que, naturalmente, esses conflitos eles se juntam todos num tempo histórico que, para muitos pesquisadores, é um pouco incompreensível, no sentido de que eles não conseguem definir por que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, por que tantas crises se sobrepõem ao mesmo tempo por que tantas disrupturas tecnológicas acontecem ao mesmo tempo. E nós que somos espíritas temos uma informação que nos ajuda a compreender, embora não diminua a angústia de estar presentemente encarnado hoje em dia, que é o profundo processo de transformação para a regeneração. Esse processo faz com que muito do que foi adiado esteja acontecendo ao mesmo tempo agora. A gente está fazendo um supletivo no planeta. A gente ficou ali sendo reprovado, sem querer ir, sabe? Para o terceiro grau, e aí agora você tem que saber o vestibular, tem que fazer o Enem, de todo jeito. Então está todo mundo, aquilo está tudo vindo à tona no mesmo tempo. Isso a gente percebe não só coletivamente, esses transtornos, esses conflitos, mas também individualmente. As pessoas estão sentindo que aquelas coisas, aqueles segredos, aquelas coisas não transformadas, aquelas etapas da vida ainda não superadas, elas estão vindo tudo à tona para ser resolvida de uma vez só. E isso gera o sintoma da crise. Crise entendida como algo que não está pronto para responder às minhas questões atuais. E aí você fica pensando, Jesus falava desse tempo histórico, né? A gente pega no Apocalipse de João, que muitos pensam que é uma descrição do fim, mas na verdade é uma descrição do recomeço. A gente pega na própria Gênesis de Kardec, ele fala em um aspecto muito claro que iríamos entrar num momento de profunda angústia, profunda desesperança e aumento gritante de suicídio. Kardec vai colocar isso na Gênese, né? Que a gente ia ter um pipocar dos suicídios. Hoje, por exemplo, a Associação de Psiquiatria Americana publicou um artigo em dezembro do ano passado, em que a pesquisa apontou que suicídio de crianças entre 10 e 14 anos nos Estados Unidos hoje mata mais do que acidente de carros e acidente com armas. E aí você se pergunta, qual é o sentido de uma sociedade que tem tanta inabilidade de educar os filhos a ponto de que eles imaginem aos 10 anos de idade, quando na nossa infância a gente estava brincando e feliz por estar brincando com coisas simples como pique-esconde, toca, balinhada. A gente vivia num espaço lúdico aos 10 anos de idade, e o que acontece hoje é que crianças pensam que a melhor saída para a angústia de estarem vivas é morrer. Que sintoma é esse? Qual é o sintoma dessa crise? Bom, obviamente que nesse processo que a gente vive hoje, os sintomas emocionais eles pipocam como provocadores das doenças. Digamos que quando André Luiz nos fala muito apropriadamente das predisposições mórbidas, ou seja, que nós temos uma tendência, qualquer um de nós, a desenvolver qualquer tipo de morbidade, o ambiente cultural histórico no qual nós nos encontramos, ele está mais tóxico do que foi. Porque em período de transição, a toxicidade cultural aumenta muito profundamente. Então você tem uma tendência de desenvolver um processo de desesperança. E esse processo de desesperança gera sentimento de angústia. Ao mesmo tempo, essa angústia hoje ela é compartilhada como virtude. Então, grupos de redes sociais, jovens se encontram, fazem vídeos de YouTube. Eu já vi vídeos de meninos de 10 anos dizendo como você pegar um vidro de desodorante ou de bom ar e cheirar durante 1 hora até entorpecer para aguentar o fim do namoro. E diz assim, olha gente, é legal, eu recomendo. Ainda bota assim no final do vídeo, eu recomendo. Eu fiquei num barato total. E obviamente, claro, se o indivíduo tem, por exemplo, uma predisposição cardíaca, se pegar um bom ar desse, ele vai-se embora. Ele recomenda o outro lado da vida. Então a gente começa a perceber que nesse ambiente no qual nós nos encontramos, a busca por estabilidade emocional passa a ser um grande ativo para as pessoas. É como se aquilo que o nosso maior investimento fosse muito menos ações, dinheiro, né, e muito mais saúde emocional para suportar a tsunami dos acontecimentos morais que estão acontecendo no planeta no atual momento. Se você pega as muitas mensagens que já são colocadas muito de forma preventiva na codificação e as que vêm nas muitas mensagens psicofônicas ou nos livros publicados sobre esse momento, claramente é uma indicação de que as grandes transformações, o que de fato está
se movendo na Terra não são as placas tectônicas, porque muitas pessoas imaginavam que a gente teria nesse, digamos assim, aparente apocalipse, grandes tsunamis, grandes catástrofes geológicas, que sempre aconteceram, sempre vão acontecer, apenas nós temos uma população muito maior, e quando isso acontece, transmitido ao vivo pela CNN, todo mundo acompanhou o Irma, né? Coisa que a gente não via no passado. Então, obviamente que essas coisas sempre aconteceram. Muito claramente as mensagens apontam que a grande tsunami que passa sobre nós é de ordem moral. E ela tem um poder devastador porque ela é silenciosa. Por exemplo, se a gente fosse calcular a quantidade de pessoas que morrem por desastres naturais no planeta num ano, não chega nem perto da quantidade de pessoas que morrem apenas pelo vício do álcool, que é uma droga dita lícita. Então, se você pensar no álcool como uma grande onda que vai ceifando várias vidas, ou porque a pessoa morre como consequência do abuso do álcool, ou porque embriagada ela morre ou provoca a morte de outras pessoas num acidente automobilístico, você vai ver que a quantidade de pessoas que morrem tragadas por essas drogas lícitas e ilícitas no planeta é muito maior do que as pessoas que morrem em acidentes de todas as ordens. Ao mesmo tempo, nós temos a quantidade gritante de pessoas que agora estão desistindo de viver por não suportarem a vida. E aí a grande questão que se coloca é: o que tem no nosso psiquismo que nos dá uma sensação de que a melhor escolha é não viver? Que tipo de sintoma é esse da modernidade que a gente vive hoje, dessa pós-modernidade líquida, que dá como sintoma a ideia de que a melhor escolha é parar de escolher qualquer coisa e desistir da vida? E qual seria, então, o ambiente psicológico dos indivíduos que conseguem ultrapassar essa etapa e ter coragem de continuar a existência? E, digamos assim, pagar as consequências das escolhas que fazem. Então, quando a gente analisa os personagens que estão no Evangelho, com os quais Jesus se relacionava, a gente percebe que existe um padrão psíquico neles com relação à possibilidade de alcançar a cura. Vamos entender aqui cura como aquilo que não é apenas a cura física, mas qualquer tipo de cura, de qualquer tipo de mazela física, moral ou emocional que qualquer um de nós tem, que a gente tem tentado ultrapassar e não tem conseguido. Décio falou muito apropriadamente de muitos dos motivos de nós não conseguirmos. Por exemplo, sentimento de que temos que ser perfeitos e que a gente tem sempre que acertar. Isso faz com que muitas pessoas, numa sensação de que só se amariam se fossem perfeitos, criam uma ilusão de si mesmo, uma espécie de super-eu que fica aqui estacionado do seu lado. É como se cada um de nós tivesse dentro de si uma versão melhorada de si mesmo que só se fosse assim se amaria. Muitas pessoas pensam que essa versão melhorada de si mesmo, essa espécie de X-Men de si mesmo que fica aqui estacionado, é um motivador. Do tipo, tem aqui um Rossandro, que é um super Rossandro, e ele me estimula a ser esse super Rossandro. Na verdade, esse super Rossandro, ele destrói quem eu sou. Porque ele apenas aponta para mim tudo que eu não consigo, não tenho e não sou. E ao invés de me motivar, ele diariamente me mostra o meu fracasso. E isso é um processo clássico de auto-obsessão. É nessa hora que você dá as férias aos obsessores, porque eles ficam tranquilos, porque não tem mais o que fazer, porque você é muito mais competente do que eles para destruir você mesmo. Mas muitos de nós têm isso como essa meta. Essa meta, ela pode ser tanto uma versão melhor de mim mesmo, como o outro que eu penso que é mais feliz que eu. Que aí desenvolve esse sentimento de inveja, que eu olho para o outro e imagino como alguém, sim, essa pessoa dotada de felicidade, de beleza, de tudo que a gente gostaria como meta para se sentir feliz. E essas são sempre metas que deslocam da gente a responsabilidade por um sentimento fundamental de apaziguamento psíquico para que a gente possa usufruir de tudo que Deus potencialmente tem para nos oferecer. É um sentimento sem o qual não flui nenhum tipo de relacionamento com a divindade, que é o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão está para mim dizer o seguinte: eu aceito a vida como ela é. Eu aceito as circunstâncias que me foram dadas. Eu aceito a família que eu tenho e aceito quem sou. Feliz.
porque eu não tenho mais a fantasia de que eu tinha que ser perfeito e minha família também. Eu aceito porque sei, como espírita, sobretudo, que eu estou exatamente onde eu preciso estar. Eu vivo as experiências que eu necessito viver para o grande projeto da perfeição que um dia eu alcançarei. Essa é uma etapa que eu não posso pular. E não aceitar a vida como ela é, desenvolve em mim um sentimento de ingratidão, que trava todo o sistema de saúde. Porque nesse momento eu vou estar dizendo que eu não me aceito e não aceito as circunstâncias e entro na revolta. A revolta é um gatilho que dispara todas as predisposições mórbidas para que você entenda que tem que voltar ao nível de gratidão. Porque é como se fosse um filho que dissesse para o pai, não é isso que eu quero. Esquecendo que o pai determinou através de um acordo conosco, que era o que nós precisávamos. O que acontece com os jovens de hoje, muito gritantemente? Eles só querem viver experiências com 2 sintomas da loucura do mundo atual. Os 2 sintomas clássicos são: tudo que eu fizer tem que ser prazeroso, tudo que eu fizer tem que ser legal, isso é um sintoma de loucura. Outro, eu tenho que comprar tudo que eu tiver vontade de consumir, é o segundo sintoma de loucura. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim e eu me perguntar, olá, como vai? E ele me interrogar, quem és tu? Eu direi, sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. Então, esse eu tenho que ter prazer em tudo tem criado um problema na educação. Porque muitas pessoas querem convencer os educadores de que eles têm que convencer os alunos de que você pode tornar a aula uma coisa lúdica. E que toda aula tem que ser um espetáculo. E que tem que ser uma coisa motivadora. E, me desculpe, estudar cosseno e cantagente não é motivador. Estudar as leis da física, só para quem gosta muito, não é motivador. A verdade é que parte de nós aprendeu que tinha que ser feito as coisas porque simplesmente tinha que ser feito. E não tinha discussão. Hoje em dia tudo tem que ser feliz, tem que ser alegre. Os professores vivem em semanas pedagógicas repetidas para que se venda a mágica de que você pode chegar e dizer aos alunos que você pode dar aula de 7 da manhã às 7 da noite, como alunos que estão no terceiro ano do ensino médio para poder passar no Enem tem que ter, ainda mais fazer prova no domingo e no sábado ter aula também, e dizer que eles vão estar felizes. Não vão. Você está feliz vendo Netflix. Você está relaxado, porque você não tem esforço. A vida exige esforço. Quando você diz que tudo tem que ser leve, você enlouquece o sujeito, porque ele vai começar a dizer assim, por que eu não gosto de estudar? Todo mundo diz que é leve, não é uma mentira. Por que as pessoas têm que cotidianamente trabalhar? Por que nós temos que ter rotina? Porque o espírito necessita do trabalho para progredir. E nós precisamos fazer essas coisas com ou sem prazer. Porque o prazer não está no processo, está no fim, que é alcançado pelo processo. Tem dia que a gente acorda bem legal e vai trabalhar super feliz, agradecendo a Deus, que bom, mais um dia de trabalho, Deus abençoe, vê o sol, acha lindo, vai ver, a gente vai passando nosso de velho, todo dia eu passo para ir para trabalhar, tem aquelas gaivotas, acho lindo aquilo ali, mas tem dia que eu estou tão irritado que eu não vejo nem as gaivotas. É normal, porque naquele dia você não está bem, o mundo continua lindo. Mas você não está bem. Mas você simplesmente vai ficar em casa e vai dizer, eu não vou trabalhar hoje? Eu não vou estudar hoje? Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E esse sentimento de que tudo tem que ser fantástico, gera nas pessoas uma síndrome de felicidade superficial, que ela é ampliada gritantemente por uma sobreposição de ilusão que a gente vive hoje. Quando a gente diz sobreposição de ilusão, é porque a gente pensa o seguinte, nós vivemos uma sociedade ilusória. A sociedade ilusória, eu lembro quando o Décio aqui fez uma palestra, e ele foi lá fazendo toda uma equação matemática tal, para mostrar que isso não era uma realidade. Né? Quando ele terminou, eu até puxei meu dedo, porque eu estou na Matrix, que a gente de fato está. Né? Tanto que eu faço aquele pum, né, nas palestras para mostrar que a gente tem medo do que a gente não sabe, porque a gente não diferencia ficção de realidade. Então, a sobreposição da ilusão é quando Jesus diz assim, o mundo jaz no maligno. Ou seja,
Por esse sombreamento, pela falta de luz, como o Décio muito bem colocou, pelos copinhos vazios, nós temos uma preponderância da ignorância que reverbera como sendo o mal. Essa é uma preponderância. Qual é o sentimento de regeneração? É que nós vamos inverter essa polaridade. Teremos mais copinhos cheios do que copinhos vazios. Teremos muito mais virtudes do que deficiências. E entenderemos, sim, que a gente não faz, o que Décio muito bem colocou, um combate às deficiências. Porque muita gente quer fazer reforma íntima no movimento espírita, pessoalmente, como tortura íntima. Deixou de ser reforma íntima para ser tortura íntima. É apontado um conjunto de práticas moralistas em que se combate deficiências, mas não se aponta o desenvolvimento das virtudes. Nós estamos aqui para desenvolver virtudes. Por que Jesus disse que ninguém podia atirar naquela mulher? Por que ninguém podia jogar pedra? Porque não tinha ninguém ali com os copos todos cheios. Simples assim. Então eu não tenho que combater a sombra do outro. Eu não tenho que jogar ou projetar minha sombra no outro. Eu tenho que desenvolver em mim a capacidade e a virtude. E eu preciso perceber que, como todo mundo, eu tenho copos cheios e copos vazios. Eu posso resolver com quem eu vou me relacionar. Com o lado de Décio cheio de copos vazios, e pegar os meus copos vazios e torná-lo um inimigo meu, ou perceber os copos cheios que ele tem. E junto com ele, e nesse processo coletivo, nós podemos ensinar aquilo que a gente vê no discurso de Nelson Mandela. O nosso maior medo não é de que sejamos capazes, infeliz. O nosso maior medo é de sermos capazes. Porque quando você finalmente assume que você também tem copos cheios e não só copos vazios, você é obrigado a sair da condição de vítima, do coitadinho, né? Que, não, venha dar um passo aqui no centro espírita, eu não posso não, sou muito carregado. É por isso que você tem que dar passo, para descarregar. Vem evangelizar, não posso não. Vem dar uma palestra, não posso não. É justamente por isso que você não pode. Você nunca faz nada, porque as pessoas pensam que elas têm que ficar boas para poder agir, quando na verdade a gente tem que agir para ficar bom. Eu não tenho que ser luminoso para falar de Jesus. É justamente porque eu não sou luminoso que eu tenho que falar de Jesus. Porque quem é luminoso não fala de Jesus. Já é um Cristo. Já está governando planetas. A gente tem que falar muitos séculos, muitos milênios ainda de Jesus. E essa cobrança de perfeição, que Décio muito bem colocava, é um sintoma dessa loucura de uma sociedade que prega a ilusão sobre a ilusão. E que ilusão sobre a ilusão é essa que gera uma nova gama de sintomatologias nos consultórios de médicos e psicólogos? São as redes sociais. Nós estamos comemorando esse ano os 10 anos do lançamento do smartphone, né? O primeiro smartphone que foi o iPhone. E, ao mesmo tempo, nós vínhamos tendo o início das chamadas redes sociais. As redes sociais, junto com o smartphone, fez com que nós tivéssemos as redes sociais nas mãos. Então, uma coisa que a gente acessava à noite quando chegava em casa, o Facebook, a gente acessa o tempo inteiro com o smartphone. A gente está o tempo inteiro visualizando fotografias das pessoas, o Insta Story das pessoas e o que está sendo postado nas redes sociais. Acontece que nós começamos a ter um conjunto de problemas advindos dessa nova sobreposição de ilusão. Por que é sobreposição de ilusão? Porque uma coisa que fique claro para todos nós: ninguém é tão feio como na carteira de identidade. E ninguém é tão bonito como no Instagram. Na média, você é isso. Então eu tenho uma sobreposição de ilusão, porque se isso aqui é uma ilusão, na rede social eu tenho uma segunda ilusão. Eu retoco minha fotografia, eu reedito o texto, eu penso no que eu vou dizer. Porque tem gente que não pensa, obviamente. Tem gente que diz tudo que é de lixo, que vai na cabeça e coloca lá, né? Mas aí é um desequilíbrio ainda maior. Mas aí você edita o texto, você edita a foto, você pensa na paisagem, você corrige a paisagem, você diz, não ficou legal, vamos fazer um outro, você sensualiza a foto, você cria todo um esquema e coloca lá. E quem vai vendo, vai desenvolvendo esse novo sintoma, que as pesquisas mostram que entre 14 minutos de timeline, que é aquelas fotos que você vai passando no Facebook e no Instagram, que ela chama timeline, linha do tempo. Você vai lá passando aquilo ali, assim, aparentemente, de forma tranquila, em casa, certo? Esperando um atendimento no consultório. Qualquer que você vai passando aquilo ali, várias pesquisas, mas muitas delas já chegam ao mesmo resultado. 14 minutos de timeline começa a deprimir o indivíduo. 14 minutos de timeline começa a mostrar para você assim. Parece a música da Xuxa. Todo mundo está feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis e eu aqui, nesse lugar. Eu lembro que eu recebi uma fotografia em janeiro agora,
que veio pelo WhatsApp, que era assim, era uma reverberação do Salmo: cairão 10.000 na praia e 1.000 no resort, e tu ficarás em Campina Grande, miserável. E quando você entra no Instagram das pessoas, está todo mundo na praia, comendo camarão, aí tira foto do prato, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Então, esses vai gerando um sentimento de menos-valia. É um sentimento de que as pessoas têm, ou as pessoas estão, ou as pessoas vivem experiências que eu não tenho, e nos lugares onde eu não estou. E isso vai gerando um sentimento de menos-valia. Se a autoestima média humana já não há essas coisas, com essa sobreposição de ilusão, elas aumentam. Um outro sintoma muito sério é que desde que os testes de QI foram feitos, iniciaram os testes de QI que medem a capacidade de inteligência das pessoas, e tem o teste de QI médio mundial, em que você soma tudo isso como resultado do QI mundial, desde que eles foram inventados, o QI médio mundial sempre aumentou, com exceção do ano passado e desse ano. Pela primeira vez na história humana, o ano passado, o QI médio mundial diminuiu. Ele nem estacionou, ele diminuiu. Porque nós estamos ficando completamente acéfalos, embrutecidos, porque muitos gastam 9 horas no smartphone. É a média mundial. E o Brasil campeão. A gente é campeão de umas coisas que a gente não devia ser, né? Campeão de acesso a redes sociais, campeão de utilização de smartphone. Se você passar 9 horas lendo um tema durante 2 anos, é capaz de se virar um especialista mundial no tema, mesmo que você não seja formado na área. Mas a gente passa 9 horas olhando o que os outros publicam, publicando coisas, os textos são curtos, há um profundo ruído de comunicação nas famílias, porque nós achamos que uma ligação de telefone para desejar feliz aniversário pode ser substituído por um feliz aniversário de WhatsApp. Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, às vezes a gente tem muito amigo e nem sempre dá para ligar para todo mundo. Mas o pior não é isso, o pior são os grupos de WhatsApp de família. São campeões de ruído. Porque sempre tem pessoas que estão com um dia de surto de paranoia. E aquela piada que você sempre colocou e todo mundo achou legal, naquele dia a pessoa pensa que foi para ela e foi de provocado. Ela sai do grupo. Cria um grupo aí do grupo familiar fica, fulano saiu, depois pede para voltar, é ridículo. Parece aquele namoro que acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta, vai desmoralizando, né? E aí tem gente que começa a perceber que tem umas pessoas tão descompensadas na família que é criado um subgrupo familiar que aquela pessoa não está. E aí você vai criando os afastamentos, um dia aquela pessoa descobre e o sentimento de exclusão pega pesado nela mais uma vez, ou seja, vivemos um momento em que há necessidade de se perguntar se tudo é realmente líquido, como diz Zygmunt Bauman, se tudo realmente não tem um norteamento, onde eu vou solidificar aquilo que pode, para mim, ser estável, onde eu vou buscar estabilidade. Quando a gente pega o Velho Testamento, a gente vê que os profetas do Velho Testamento vão definindo Deus. E numa leitura sem profundidade dos textos da Bíblia, você vai pensar que ela tem contradições. Quando, na verdade, a gente percebe um processo evolutivo da concepção da deidade pelos profetas. Até que Jeremias percebe que Deus é estável. Porque se no início, para muitos, ele vacila, ele tem humores, ele se vinga, ele tem raiva, ele tem TPM, eu acho até, Deus no Velho Testamento, tem um profeta que percebe que não, Deus é estável. Deus nem mente, nem se arrepende, nem odeia, porque não é homem para mentir, para se arrepender. Significa dizer que, neste momento, mais uma vez voltamos para a fonte. Aquilo que continua sendo estável para nós, e que pode nos garantir algum nível de estabilidade emocional e capacidade de suportar toda essa tsunami de acontecimentos históricos, culturais e emocionais nos quais nós estamos inseridos, não para sermos vítimas, nós espíritas, vamos que fique bem claro, qual é o chamamento para o trabalhador da última hora? Qual é a ideia básica que está descrita? É assim: vocês foram chamados várias vezes e desistiram. Vocês foram chamados várias vezes e usaram a mensagem em benefício próprio. Vocês deturparam a mensagem do Evangelho. E agora é o seguinte: não dá para fazer de novo. Como foi que tu disse, Décio? Que ele não vai jogar uma boia de novo, né? É a última boia, né? É a última boia. Trabalhador da última hora, última boia para vocês. Então, tomem consciência do que está acontecendo, saibam da gravidade do momento,
Saibam quantas almas estão sofrendo, estão sendo arrastadas nessa tsunami histórica e se responsabilizem sobre elas, a começar pela própria alma. Aí você pensa assim, significa dizer, não seja alienado, saiba da gravidade do momento, saiba da crise, mas não veja apenas a angústia. Seja aquele que leva a esperança. E aí Paulo já muito bem nos aconselhava, veja tudo, ou seja, não seja alienado, sem complexo de Poliana, que acha que tudo é cor-de-rosa, veja tudo, mas retenha o que é bom. Observe todos os acontecimentos, mas seja aquele que diz, calma, resta esperança, porque Jesus está no leme. Esse é o estabilizador. Que o barco está balançando, que a gente tem que se segurar, é um fato. E ele está balançando muito. Mas ele está balançando que eu acho que é igual a montanha-russa de parque de diversão. Então você tem que se segurar muito. Esse segurar é um conjunto de aplicativos que nós temos que instalar em nós. Esses aplicativos são esse conjunto de virtudes que vamos desenvolvendo, que vão fazer com que as nossas ainda deficiências, ou copos vazios, como de forma muito simbolicamente inteligente Deus nos colocou hoje de manhã, não sejam suficientes para que a gente naufrague novamente. Então, eu tenho no Cristo aquele que se coloca para mim como a estabilidade e aquilo que ele traz para mim como conduta de vida, aquilo que me norteia, para que eu não seja tragado por um mundo que está num nível de relativismo moral tão intenso que eu acho que até o conceito de relatividade não dá para definir o quão frouxo é a moralidade do mundo atual. Em que parece que tudo é permitido e tudo convém. Não é o tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Esse recorte que Paulo faz parece que foi descartado. Porque as pessoas não só acham que tudo é permitido, como é conveniente. E aquilo que é inconveniente continua sendo inconveniente. Enfim, nós queremos dizer o seguinte, que neste momento de profundas transformações, nesse momento de profunda instabilidade, em que a angústia campeia os corações, em que muitas almas pensam em desistir, em que muitos tentam se destruir, em que muitos são levados pelo acontecimento da vida, nós temos que ser aqueles que, primeiro sentindo em nós, experimentando em nós a estabilidade que vem do Cristo, a nossa mais alta esperança, como sempre disse o Fabiano do Egito, sempre que abre uma reunião na Casa do Caminho, esse que é aquele que estabiliza, aquele que diz assim, o mar vai ser bravio, as ondas vão ser gigantes, acontecimentos se sobreporão, muitas coisas virão, mas nem um iude, que é a menor letra do hebraico, que parece uma vírgula, nem um iude daquilo que meu pai diz vai deixar de acontecer. Nada que a lei está estabelecida deixará de acontecer. Nós somos eternos, é beleza. Nós sabemos disso, teremos novas chances. Mas, falando que a gente não pode adiar, eu sempre acho que deixar para a próxima encarnação é como ficar pagando o mínimo do cartão. Quando você vê, você está pedindo falência. Então, não é essa coisa, não, eu vou perdoar na próxima, fulano aí não deu para mim. Não, esse negócio, na próxima eu trabalho, é para agora. Nós vivemos um sentimento de urgência que o momento de transformação planetária de nós exige. Na verdade, regeneração, ela faz com que a gente faça de fato esses supletivos afetivos. Que a gente tenha aqui aquilo que foi muito adiado ser feito na velocidade que está sendo feito. A gente está sentindo isso, por exemplo, com relação à corrupção política no mundo, no Brasil particularmente. A gente está vendo que um monte de coisa que a gente achava que não ia acontecer, está acontecendo tudo ao mesmo tempo e agora. E aí a gente sente aquilo que Caetano Veloso vai escrever, um sentimento falso de que alguma coisa está fora da ordem mundial. Essa falta da ordem é quando a gente olha para o que se coloca como panorama do planeta. Porque a luz está estabelecida nesse exato momento. Quando começou-se a sentir o sentimento de desesperança, quando se começou a sentir um sentimento de caos, só para que a gente possa concluir aqui e chamar a atenção de nós espíritas sobre a responsabilidade que nós temos de ser aqueles que levam esperança. Desde que se começou a primeira TV 24 horas de notícia, os estudos começaram a perceber que as pessoas começaram a ter um sentimento de caos bem claro quando se começou a primeira TV 24 horas de notícia. E ela fez com que em vários países ao redor do mundo, muitas clonassem esse mesmo modelo, criando TVs de notícias 24 horas. O que acontece quando eu tenho que cobrir 24 horas de notícia? Eu não consigo produzir no meu país, na minha cidade, notícia que faça com que eu tenha 24 horas de novidade na TV.
O que eles fazem? Eles coletam a desgraça ao redor do planeta e colocam no seu café da manhã. Você vai tomar café da manhã, aí está lá, um carro-bomba explode na Arábia Saudita. Mineiros são soterrados na China. Mais uma bala perdida mata uma pessoa no Rio de Janeiro. Quando você ouviu essas 3 manchetes, você diz, esse mundo está perdido. E se você for observar, nessas mesmas 24 horas, a quantidade de amor que foi depositado nos corações, a quantidade de gente que salvou vidas, que aconselhou, que cuidou, que curou, a quantidade de pessoas que foram cantar nos hospitais, a quantidade de pessoas que foram distribuir sopa, a quantidade de gente que saiu de si para encontrar o outro e socorrer, não dá manchete. Por isso Paulo nos aconselha, veja tudo, mas retenha o que é bom. E lembre que nesse momento em que tudo parece estar líquido, permanece sólido o amor do Cristo por nós. Muita paz a todos. Apresentamos esta exclusiva coletânea de músicas com lindos textos de Chico Xavier. A gente pode morar numa casa, mas eu queria ser a chuva. Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, insensatas e sem lógica. E tantos outros. Interpretado por Valda Sedícias. Já disponível para venda. Você vai receber na sua casa pelos Correios e o frete é grátis para todo o Brasil. Nos contate através do WhatsApp 81 99938 6463.